Impacto das eleições de 2016 sobre o PSDB, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Eu entrevisto hoje o senador José Aníbal, tucano histórico, presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela. Muito obrigada, senador, por estar conosco. O PSDB se deu muito bem nessas eleições. Elegeu mais de 800 prefeitos, centenas de vereadores. Vai concorrer agora, no segundo turno em 11. 8 capitais. 8 capitais e em 11 cidades com mais de 200 mil habitantes. Eleitores. Ou seja, eleitores. Foi uma vitória importante para o seu partido, que está muito bem credenciado para a sucessão presidencial. Mas o que eu quero saber é se a elevada tensão entre os presidenciáveis do PSDB, Alckmin, Serra e Aécio, pode anular essa vantagem da eleição de 2016. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. Tive uma certa dificuldade de chegar ao trânsito hoje, está difícil hoje em São está Paulo. bravo. Bem difícil. Mas olha, Maria Lídia, eu não acredito nisso. Eu vejo que a situação do Brasil é gravíssima. O que nós temos tido cada vez mais de acesso, de informação, o Brasil está bem devastado. A gestão brasileira, as empresas estatais, os fundos de pensão e as contas públicas. Nós temos um enorme desafio agora de fazer as reformas. Não é fazer e não fazer, é se não fizer, não sei o que vai acontecer no Brasil. Os estados, essa semana, nós vivemos lá em Brasília, os estados mostrando uma situação, alguns deles, teve um estado importante, o Rio de Janeiro, que um personagem importante do estado me disse, olha, o estado do Rio está quebrado. E outros estados vão tendo que fazer esforços adicionais para tentar pagar folha. Alguns já dizendo que não conseguirão pagar o 13º. E não tem mais como o governo federal ajudar. Nós já estabelecemos um limite de dívida de 170 bilhões, não tem como ir além. Ou nós votamos, primeiro, esse teto para o orçamento do ano que vem, e em seguida a Previdência, ou eu não sei como nós vamos sair dessa situação. O senhor virou a minha pergunta. Eu perguntei uma coisa, o senhor falou outra. Não, mas é bom pegar no que o senhor falou, depois eu volto naquilo que eu comecei. Mas pegando agora em tudo isso que o senhor falou, que é de extrema importância, sim, já está havendo uma manobra no sentido de dificultar a votação em plenário dessa PEC do teto dos gastos públicos, porque hoje deveria ter uma reunião, não houve quórum, é muito possível que não haja a votação como se esperava na manhã da segunda-feira, porque há uma história, um regimento interno que precisa ser observado. O que eu quero saber é se a oposição está demonstrando que tem força para impedir a votação daquilo que para o governo é prioritário. A oposição está fazendo um papel medonho, porque eles devastaram o país, sobretudo o PT. Eles são os principais responsáveis. E vão tentar impedir de todo jeito aquilo que é absolutamente urgente para sair da situação, 12 milhões de desempregados. Agora, o parlamento, a base de sustentação do governo, eu vejo que ela tem crescido na aceitação da necessidade das reformas. Mas Temer vai ter os votos que precisa para a aprovação do teto? Eu trabalho com isso. Agora, há uma dificuldade, às vezes, Maria Lídia, que me preocupa muito, de fazer com que esse sentimento das ruas entre no Congresso Nacional. O Congresso não pode viver numa realidade diferente da que vivem os brasileiros. Os brasileiros estão precisando de mudanças, estão precisando de emprego, a renda caiu, o Brasil está sem credibilidade e a competência agora é do Congresso. Não adianta dizer, o presidente Temer tem sido firme, mandou a emenda constitucional do teto, vai mandar da Previdência, vai ter também com relação à legislação trabalhista, coisa que todos os países já fizeram, todos. Os mais desenvolvidos, todos já fizeram essa legislação. Mas o senhor acha que ele aprova essa primeira? O primeiro embate, que é esse, a PEC do teto do gasto público. O senhor acha que ele já tem ou terá o número suficiente de votos? Pelos cálculos do Planalto, tem.
Pois é. Mas se é jogada política ou tem mesmo? Toda indicação que eu tenho é de que tem. Até porque a cada dia os parlamentares que vivem aqui no Brasil, eles estão vendo que a situação se agrava. E não é possível empurrar com a barriga, fazer manobra, não tem conversa. Essa questão que tem eleição, tudo bem, são poucas eleições agora no segundo turno, e os parlamentares poderão todos estarem em Brasília no momento certo para votar e aprovar. Bom, e vamos ver a habilidade política de Temer, né, para administrar variáveis adversas. Né? Aí é que aparece a força política. Ele tem mostrado uma disposição enorme, tem sido totalmente dedicado a isso. E o PSDB está apoiando? O PSDB apoia e procura criar convicção, inclusive, entre os nossos aliados, nossos amigos e parceiros. Bom, voltando para aquela pergunta que eu fiz inicialmente. O PSDB foi muito bem sucedido nas eleições e eu quero saber se essa tensão que já existe no partido em torno de nomes dos chamados presidenciáveis, Alckmin, Serra e Aécio, pode anular a vantagem que esse pleito de 2016 trouxe ao PSDB? Eu espero que não. Eu acho que a tensão, ela pode ser criativa. Ela pode entusiasmar mais a militância do partido. Ela pode tornar mais intensa a nossa busca de sintonia com a sociedade, de ouvir. Tem questões novas sendo colocadas, tem novos setores da população que não são pequenos, querendo estar presentes na política, opinando, as redes funcionando. O PSDB tem que ser um partido contemporâneo. Houve precipitação no dia ali, na comemoração da vitória do Dória, do lançamento do nome de Geraldo Alckmin para 2018? Acho que é natural. O governador estava lá. O governador participou intensamente dessa campanha, que teve um resultado inédito e positivo, né, de eleição no primeiro turno, né, do prefeito da capital. E os resultados se sucederam pelo Brasil afora. Nós temos 8 capitais agora disputando o segundo turno, né, mostrando que há uma expectativa de que o PSDB possa contribuir muito para que o Brasil saia da crise. E aí, os nossos 3 líderes que você mencionou, certamente encontrarão caminhos. Nós não vamos fazer uma disputa que o jogo vai ser soma zero. Mas não é fácil, sabe? Eu sei que não é fácil. Não, eu estou falando do ego. O ego das lideranças muitas vezes prevalece sobre os interesses do próprio partido. Aqui em São Paulo, eu quero saber como é que ficou o PSDB, com aquele estranhamento que houve de tucanos históricos que não aceitaram o resultado da prévia, o nome de João Dória candidato. Agora, após a vitória do Dória, prevalece aquele racha e aquele afastamento, ou o PSDB tem condição, maturidade, controle emocional para as frustrações daquilo que se pretende, para se unir, e isso é o que certamente interessa ao partido, né? Vencer o embate seguinte. O bom desafio está aí, é o embate seguinte, não é para trás. Para trás ficou para trás. Agora, o guarda-chuva do PSDB é um guarda-chuva suficiente para acolher a todos. E as disputas políticas internas vão continuar existindo como sempre existiram, mas não no sentido de divisão, de anulação um do outro. Ao contrário, nós temos que juntar forças e agregar forças além do PSDB para vencer os desafios que a sociedade nos colocou. Foi essa a sua motivação? Claro. Porque o senador também não aceitou o resultado daquela prévia no início. Isso. E mais na reta final da campanha, aderiu à candidatura Dória, até gravou alguma coisa para a campanha dele. Agora, a pergunta, o que o motivou, o que fez com que o senador José Aníbal apoiasse Dória? O fato de que era o candidato nosso, eu não ia votar em nenhum candidato que não fosse do PSDB, declarei o voto nele, como declarou o presidente Fernando Henrique, declarou o Aécio, a Aloysio, enfim, todos declaramos e não digo que tenhamos colaborado do ponto de vista do resultado eleitoral, isso eu não sei, mas colaboramos muito para mostrar que o PSDB é capaz de se unir, mesmo em momentos onde há tensões aqui e acolá por procedimentos internos de disputas. A disputa foi vencida pelo Dória, ele é o nosso prefeito e nós estamos aí torcendo para que ele faça uma grande gestão.
O PSDB precisa disso, em São Paulo e no Brasil. Bons gestores que deem respostas a questões colocadas pela sociedade, principalmente o emprego e a volta do crescimento. Agora, senador, prévia é uma coisa temerária? Porque eu pergunto isso, porque eu já estou ouvindo que se cogita no PSDB de se promover uma prévia para decidir quem vai ser o candidato em 2018. Nós vimos o que deu aqui em São Paulo. Na prévia, é previsível o risco de divisão no partido? Eu acho que só tem um jeito de a gente resolver esse risco. É tornar as prévias mais abertas ainda. Você vê risco de prévia nos Estados Unidos? Não. Faz parte da cultura política deles. Outros países têm usado isso. Nós já tivemos algumas prévias aqui em São Paulo. Essa é a segunda prévia. Eu participei da primeira. Não é? E eu acho que mostrou que é um procedimento que pode agregar, sobretudo, se ele contemplar uma maioria, um número maior, não só de militantes, como de simpatizantes do PSDB. Fazer um procedimento que joga um foco maior sobre o processo e permite que esse processo seja menos perturbado por qualquer coisa que não a política. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigada. Muito obrigado.